veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens... Paz do Senhor Jesus, queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos nesta gloriosa manhã de terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Está chegando no seu recinto, está chegando aí, juntamente com você nessa manhã, mais uma edição do programa dos Cavalheiros, um órgão oficial de divulgação da Superintendência dos Cavalheiros do Ministério Restauração, que tem na sua superintendência o nosso pastor Wilson Resplandes. Ele é o nosso responsável, está auxiliando na superintendência dos Cavaleiros. E hoje o programa está a cargo da área Alvorada. Isso mesmo, estamos aqui hoje cooperando com esse departamento e a escala, então, está sob a responsabilidade da área Alvorada. E ali na nossa região, em torno leste, então, está o nosso líder departamental, o presbítero Antônio Carlos, que congrega conosco ali na área de Viamão. Ele foi eleito, então, para ser o nosso supervisor departamental, possivelmente está na nossa escuta, Deus abençoe. Irmão Antônio, receba aí a nossa saudação nessa programação. E nós estamos aqui, então, junto com os nossos irmãos. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. A paz do Senhor, pastor Cláudio. A paz do Senhor, pastor Cláudio. Aleluia.
né, e a todos os irmãos ouvintes, né, videologados juntamente conosco. Glória a Deus. Que essa programação sirva de edificação para a sua vida, seja para o seu elevo espiritual. Vamos juntos até às 8 horas. Um pouco de garoa, pouco de umidade, mas faz parte, estamos aí no inverno gaúcho, estamos aqui nos estúdios da nossa sede geral, na Farrapos, número 312, falando com você, e nós queremos ler um versículo da Palavra de Deus, que, na verdade, irmão Rodrigo, vai ser a base do nosso assunto nessa programação. Nós estivemos conversando ali com os irmãos e chegou um assunto que é muito abrangente, é uma necessidade e que diz muito respeito aos homens, né? Como o programa está voltado para os cavalheiros, nós queremos, então, destinar essa programação para os varões, né, do Ministério Restauração, e também você, amado ouvinte, que está nos ouvindo, também essa programação vai ficar gravada, né, você vai poder desfrutar, então, dessa bênção de Deus. Primeira epístola de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 18, né, é um versículo conhecido que vai dizer assim, ó: no amor não existe medo, ponto e vírgula, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É o versículo base, é um versículo texto para nós nesta programação de hoje, e nós queremos abordar esse assunto aqui, falando sobre o medo, né? O medo que tem impossibilitado as pessoas de avançarem, o medo que não deixa as pessoas alcançarem aquilo que Deus quer para as pessoas, pois o texto está dizendo: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Nós queremos incentivar você, através da palavra de Deus, através de versículos bíblicos, através de situações que ocorreram com os nossos irmãos aqui na Bíblia, você lançar fora todo medo e avançar para aquilo que o Senhor Jesus proporcionou. Vamos orar, irmão Rodrigo? Amém. Vamos orar. Glória então, o irmão Rodrigo vai estar orando. Parte da nossa equipe ainda está chegando, e nós vamos fazer essa primeira parte junto com os irmãos, e logo após o nosso irmão Christian, que está aí nos dando assistência técnica, já pode colocar o primeiro louvor. Vamos ouvir o irmão diácono, o irmão Joel Leandro, congrega conosco ali na área de Sapucaia do Sul, juntamente com o pastor Amarildo, vai estar louvando o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, diácono, irmão Rodrigo. Amém. Oramos a Deus então. Altíssimo Deus e Pai, Senhor Jesus, chegamos, meu Deus, diante da Tua santa presença aqui nesta manhã. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, por este momento. Toma, Deus, esta programação nas Tuas mãos. Que o Senhor venha conduzir, venha dirigir-nos, Senhor. Venha abençoar, meu Senhor amado. Agora, Senhor, os meios, Senhor, que estamos utilizando aqui, Senhor. Ó Deus, que venha servir de bênção, Senhor, para os nossos ouvintes, Senhor, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, Senhor. Aleluia. Jesus, que Deus, esta palavra, Senhor, venha, Jesus, vir de encontro, Senhor, aos nossos irmãos. Lhe entregamos, Deus, em Tuas mãos, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome santo. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Dito isso, então, vamos ouvir o primeiro louvor e depois a gente segue, então, com a nossa programação. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Aleluia. Cemitério aberto, túmulo vazio, onde está o corpo? Nenhum olho viu. Estou preocupado, digo desesperado, onde ele está? Só um anjo do céu pode me responder.
onde ele está, nem eu posso ver. Ele levantou, só o lençol restou, aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado, como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, é você quem se calar. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, que ele veio salvar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado, como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, é você quem se calar. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, ele veio salvar. Ele ressuscitou, ele vivo está. Ele ressuscitou, ele vivo está. Amém, glória a Jesus. Voltamos com a programação do Superintendência dos Cavaleiros. Hoje estamos com o tema medo. Já foi lido a passagem de 1 João 4,18, estaremos reforçando. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meu irmão Rodrigo, meu irmão Joel, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós temos o medo, o cristão tem o medo, às vezes, como algo que, de repente, não existe para o cristão. Mas a própria Bíblia vai dizer que nós vamos ser carne e osso até o final. Até Jesus romper as nuvens e nos levar,
nós ainda vamos ser carne e osso, nós ainda vamos ser suscetíveis a esses sentimentos, né? Que o medo, ele é um sentimento. O amor e o medo, eles são sentimentos. Sentimentos físicos que a gente sente, né? Aflora carnalmente esses sentimentos. Tanto sentimentos positivos, irmão Joel, como negativos. A felicidade, o amor, a esperança, tristeza, a raiva, o medo, são sentimentos negativos. E meu irmão Rodrigo, eu meditando na palavra de Deus, eu fui descobrir o sentimento da onde vem, da onde ele é gerado. Se nós formos para um estudo científico, os médicos vão dizer que o sentimento vem do cérebro, vem de emoções. Uns vão dizer que é uma combinação do coração com o cérebro. Mas eu, irmão Diego, prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz. Glória. E da onde vem o sentimento, irmão? Glórias a Deus. Aleluia. O sentimento vem de Provérbios 15, 13. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, através desse versículo, nós podemos ver que o sentimento ele vem do coração. O sentimento ele está no coração. E quando o sentimento está dentro do coração, é que nós podemos ser felizes, nós podemos ter medo, nós podemos estar tristes. E é esse sentimento que nos domina. Então, o que a gente tem que ter, irmão Rodrigo? A gente tem que ter o nosso coração cheio de amor. É verdade. E interessante, irmão Diego, que baseado nesse contexto aqui, né, que nos é proposto para nós estarmos abordando juntamente com os irmãos, né, falando sobre o homem cristão e seus medos, né, nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia Sagrada de alguns homens, até mesmo que entraram, até mesmo, por que não dizer, para a galeria dos heróis da fé, mas que se depararam com medo, né? Eles tiveram diante desta barreira chamada medo, né? Mas Deus fez eles romper com essa barreira, né? E nós vamos ver aqui, vou dar alguns exemplos aqui. Davi, que a Bíblia ousa dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas ele por alguns momentos nós vamos ver que ele foi pego com medo, né? Se nós olharmos Salmos 27, verso 1, nós vamos ver que ali a Bíblia expressa que ele estava falando com Deus, né? Que ele sentia medo. Ele sentia medo de algumas situações, circunstâncias, né, que ele se deparava, que ele tinha medo. Nós vamos ver um grande líder também levantado para conduzir a nação de Israel, o povo de Israel, Moisés, né? Moisés foi um grande homem, né, o libertador de Israel. Glória a Deus, levantado aleluia. por Deus, usado por Deus, mas lá no início da sua chamada, no início do seu ministério, ele se deparou com a barreira do medo, né? Quando Deus pega e diz para ele, vai até Faraó, né, que eu quero libertar, né, trazer o livramento para a nação de Israel. O que aconteceu? Ele, a primeira coisa, pega e se depara com medo, tá? Mas o que eu vou falar para Faraó? Então aí ele se depara com algumas barreiras ali, que a nossa mente cria algumas limitações que muitas vezes acaba impedindo a ação de Deus, né? Então, aqui, nesse texto base que nós fizemos leitura, né, em 1 João 4, verso 18, diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando nós estamos ligados no amor de Deus, ligados, né, em Cristo, né, nós agora nos esvaziamos deste medo e deixamos essa fé, essa coragem, né, falar mais alto e Deus acabar nos usando. Então, eu acredito que foi o que Moisés pegou e acabou deixando, né, uma capacitação vinda da parte de Deus fluir e falar mais alto e ele ter essa coragem para chegar até Faraó, irmão Diego.
Né? E ali aconteceu então o livramento, a ação de Deus, tudo porque ele pegou e se esvaziou, deixou Deus trabalhar, deixou Deus agir. Então eu acredito que o primeiro passo hoje para um homem ser usado por Deus, né, por mais que, como o irmão Diego até mencionou aqui, né, é um sentimento, é algo que vem de dentro de nós, né, todos nós vamos ter, independente se eu tenho uma boa postura, enfim, vai chegar um momento que nós vamos ter o medo, porque o medo é algo que vem do interior, tá lá, né? Por mais que seja algo que tu esteja acostumado a fazer, tu esteja habituado com a situação, mas vai chegar o dia, o momento que você vai ter medo. Vamos dar um exemplo aqui, um piloto de avião, um profissional piloto de avião. Vai chegar, ele, quem sabe, todo dia ele é acostumado, né, a exercer aquela profissão. Ele pilotar a sua aeronave ali, né? Só que vai chegar, quem sabe, um determinado dia, um determinado momento, né, que ele vai se deparar com medo. Né? Vai acontecer algo que ele vai se deparar com medo. E a primeira coisa que ele vai recorrer é a quem? É a Deus. Né? Porque ele está nas alturas, ele está numa situação que, né, por mais que ele procure os recursos técnicos ali, comunicar a base, enfim, mas o coração vai disparar e ele vai recorrer a Deus. Exato. Então, o ser humano tem isso. Né? De quando se depara com essa barreira chamada medo, a primeira coisa é recorrer a Deus, irmãos. Né? Volta a palavra para o irmão Diego. Irmão Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi, então. Na realidade, o sentimento, meu irmão Rodrigo, ele provém de emoções. Emoções que a gente sente, né? Emoções que a gente tem. Por isso que a gente não deve se basear, e é até triste dizer que hoje em dia as igrejas se baseiam muito no emocionalismo, trazer uma emoção. E a gente tem que cortar esse mal pela raiz e fazer com que o Espírito Santo possa agir na vida da pessoa. Não um emocionalismo que leva, quem sabe, uma euforia, uma alegria. Porque segundo a ciência, agora falando segundo a ciência, é a conjunção de emoções que vai gerar o sentimento. O sentimento de medo, quem sabe, numa pessoa, não é de uma hora para outra. Mas ele viu, quem sabe, aquela pessoa que não venceu o medo, não conseguiu vencer o medo de subir no púlpito, não conseguiu vencer o medo de trazer a palavra, e aí aquela emoção que aquela outra pessoa está sentindo, aquele irmão compra aquela emoção. E aí aquela conjunção de emoções gera ele um medo. Às vezes ele nem teve a oportunidade de poder matar, mortificar esse medo, mas ele acaba tendo aquele preconceito, né, de que às vezes nem tem medo. É só dar o primeiro passo. Né? Sim. Verdade. Irmão Joel. O irmão Joel. Nós queremos ouvir o irmão Joel. O irmão Joel está meio quietinho ali, mas queremos ouvir. Glórias a Deus. Então, cumprimentamos aqueles que estão nos ouvindo, né? Então, aqui, né, vou só ler só falar aqui no começo do nosso texto básico, né, nessa manhã de hoje, que já foi citado ali. Na caridade não há temor. Então, nós temos que ver que, como o irmão Rodrigo falou, o irmão Diego falou, o irmão Rodrigo, o diácono Rodrigo falou sobre os homens, né, os grandes homens da Bíblia que tiveram medo, né, num certo momento. Então nós temos que o amor, ele nos faz nos perder o medo, mas não quer dizer que nós não vamos ter medo. Vamos nos chamar, nós temos num culto e o pregador não veio, tem lá presbítero e diácono e o pastor chama o auxiliar, que não é dos mais destacados na palavra, na menção da palavra, mas aquele dia é ele que é para ser chamado. Fui chamado e eu vou ter um temor, eu vou ter medo. Digo, meu Deus, como é que o pastor vem chamar eu para pregar aqui, se tem presbítero sentado aqui, tem diácono, tem pregador de auxiliar também, mas que tem uma boa palavra, que prega em campanha, mas aquele medo, eu vou chegar com medo, mas aquele medo não pode permanecer em mim.
Aquele medo nós temos que olhar. Agora já foi mencionado que o irmão vai ministrar a palavra. Eu estou com medo, mas aquele medo, mas pelo amor, e essas almas que estão todas esperando de mim, aquele medo tem que cair por terra. O amor das almas, o amor daquelas pessoas que estão, aleluia, ali, aquilo que elas às vezes buscar, aquele medo tem que cair, que é para nós chegarmos ao objetivo, que é o amor, passar ou transportar. Nós vamos ter o medo, mas o medo não pode permanecer em nós. Davi, desculpa, Davi, quando a Absalão usufruiu do trono de rei, Davi, ele teve medo de Absalão, mas o que ele fez? Ele teve medo, mas pelo amor da nação. Porque se ele vai combater aquilo ali, aquela situação, ele mataria muitas pessoas, morreriam. Então ele teve medo, mas pelo amor daquelas pessoas. E ele vai, ele sai e se refaz, mas aquele medo não permaneceu permanente. Aquele medo foi até ele se alicerçar e ter condições de retornar aquilo que era dele, que não teria tirado, que foi Deus que deu. Amém? Passo a palavra para o irmão Diego. Glória a Jesus. Meu irmão Rodrigo, e o que falar do apóstolo Pedro, então? O Pedrão? Verdade, um homem... Chegou a ponto de negar a Cristo. Que sentimento será que ele tinha no coração? É verdade. Eu creio que é o mesmo sentimento que ele era um ser humano igual a nós, suscetível às mesmas falhas, suscetível às mesmas... Então eu creio que esse sentimento que ele teve, imagina, irmão Rodrigo, ter andado com Jesus, ter testemunhado e afirmado que Jesus era o Filho de Deus, e chegar a ponto de negar ao Salvador. E o medo faz a gente fazer coisas que, né, baseado no exemplo de Pedro, né, negar a fé. Exato. Né, negar a fé pelo fato de ter medo da consequência de você professar que você crê, que você acredita, que você segue, que você... Tu vê, Pedro pegou e disse que, né, negou ali Cristo, só que quem bateu o olho em Pedro, né, identificou, tá, mas tu falas igual a ele, né? Tu veste, né? Foi identificado, né? Quem bateu o olho em Pedro identificou algumas características de quem era discípulo de Jesus. Só que Pedro não se deu por conta, por causa do medo. Ele estava com medo de professar a fé ali, de botar para fora que ele era um discípulo de Jesus. Mas o medo dele pegou e falou mais alto, e ele, não, eu vou me camuflar aqui. Só que ele achou, né, que ele ia conseguir fazer. Então o medo às vezes faz a gente pegar caminhos, né, alternativos, vou usar essa expressão, né, que a gente acha que parece que a gente vai dar certo, né? Os nossos olhos parecem, opa, por aqui vai dar certo. O medo faz a gente ver coisa onde não tem, né? E faz a gente, né, tomar caminhos errados. Então, ao invés da gente enfrentar a realidade, a gente viver a realidade, né? Bom exemplo, irmão Diego, a questão de Pedro. É verdade. Irmão Rodrigo, e existe o medo bom? Olha aí, interessante, mas Jesus. Abre para nós esse assunto aí, irmão. Irmão Rodrigo, a gente sempre fala em medo como ruim, né? Sim, algo mas ruim. Eu vou trazer para os irmãos algo que pode ser um lado bom. Um lado bom do medo. Para o cristão que já está firmado na palavra de Deus, o medo, às vezes, ele pode aparecer de uma forma diferente. Sim. Um medo de fechar um negócio, um medo de trocar de emprego, um medo de comprar, adquirir um bem. Porque eu enxergo o medo também desta maneira, de um limite que Deus dá. Sim. Quando te gera medo, tudo que o cristão vai fazer, irmão Joel, o que o cristão tem que ter no coração para dar o passo à frente? Não é paz? Sim. Então, quando há medo dentro do coração, não tem paz. E se não está tendo paz, não é de Deus. É algo que eu creio que Deus, até no medo, Deus nos ensina. Sim. Que é uma barreira física, né?
O ser humano, quando chega numa beirada de um precipício, assim, olha, sente aquele medo, né? É uma barreira que Deus impõe ali, né? Sim, uma limitação ali que... Mas isso, o crente precisa estar baseado na palavra. Porque o mundo fala Glórias muito a Deus, em aleluia. vencer os nossos medos, né? Romper essa barreira do medo. Sim. Mas essa barreira do medo pelo mundo é rompida com uma decisão própria, com algo fora da direção de Deus. Sim. E é totalmente o contrário do que a palavra de Deus fala. Sim, e o romper o medo com Cristo, né, é diferente do romper da pessoa ímpia que não tem Jesus. Exatamente. Né? O ímpio, muitas vezes, ele dá um peitaço, ele tenta, Isso, ele acha. Essa é a expressão perfeita. Né? E a gente, com Cristo, a gente lança as nossas ansiedades aos pés do Senhor, né? E procura uma direção de Deus, uma orientação de Deus. Né? Se você tem medo em tomar uma decisão, um norte em determinada área, né? A Bíblia diz que é para nós lançar fora todo medo, né? Deixa eu ver aqui, porque aqui o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, muitas vezes a gente perde de alcançar algo eficaz, a perfeição, né? Porque não chegamos a vencer o medo. Agora, quando a gente rompe essa barreira do medo, lança aos pés do Senhor, né? Deus sempre vai nos dar a oportunidade de nós experimentarmos o melhor, de nós experimentarmos o bom, né? Sempre tem algo à frente, né? Então, imagine só, Moisés quando chega diante do Mar Vermelho, com um povo, né, para atravessar. Atrás vem quem? Vem Faraó, né? E na frente tem um Mar Vermelho. Imagina o coração de Moisés. Moisés ficou com medo. Chega diante do Mar Vermelho e fica ali, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Aí Deus pega e diz para ele, o que tu tem nas mãos? Né? Tem um cajado, toca nas águas. Né? Só que o medo, se ele tivesse com medo ali, né, o medo falasse mais alto, quem sabe ele não ia parar para olhar o que ele tinha nas mãos. Ele não ia parar para ouvir a voz de Deus. Né? Imagina só, tu debaixo de uma pressão, na frente um mar, atrás o teu inimigo quer te matar, né? Quer ver teu sangue. Aí aquela pressão em cima de você, assim, né? Você está cercado. Então, o que te resta é olhar para cima, é olhar né, uma direção de Deus. Deus, me dá uma orientação. Né? Aí Deus pega e diz, toca nas águas. E ali, né, aquela barreira do medo acaba sendo rompida, acaba sendo, né, o grande milagre acontece da parte de Deus, o mar se abre. Glória a Jesus, aleluia. Deus sempre dá a direção, né, irmão Rodrigo? É verdade, é verdade. Deus sempre vai dar a saída para romper o medo, né? Sim. E o romper o medo com Cristo é vitória. É verdade. Agora, o romper o medo sem Cristo, romper a barreira do medo sem Cristo, aí pode gerar até uma frustração. Sim, é verdade. Irmão Joel. Vamos a um breve intervalo, então. Glória vamos a Jesus. Ouvir um louvor, né? Então, e aí a gente já retoma para darmos seguimento, então, ao nosso assunto aqui sobre, né, o que estamos abordando aqui, o homem cristão e seus medos. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, vencer, vencer. Buscar o meu milagre
buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Não vou sair sem o meu milagre. Na mesma fé que Bartimeu gritou por ele no caminho, na esperança de Zaqueu de o enxergar, perseverante feito Jairo, buscando a cura de sua filha. Ó Jesus, o meu milagre eu vim buscar. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Não vou sair sem o meu milagre. Uma mulher cananeia procurou por ele para libertar sua filha, era somente ele. Mesmo que fossem migalhas caídas ao chão, ela estava ali para conseguir. Eu também vou conseguir. Aleluia. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Não vou sair sem o meu milagre. Vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Não vou sair sem o meu milagre. Sem o meu milagre. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Jesus, maravilhas de Deus. Glória a Deus. Pela vida dos nossos Glória irmãos, a Deus. ouvintes que estão ouvindo essa programação, sobre a responsabilidade, da Superintendência dos Cavaleiros, nessa manhã de terça-feira, dia 25. E queremos aqui nesta manhã estar compartilhando juntamente com os irmãos, pedir para o nosso irmão Christian colocar ali para nós o nosso banner do nosso retiro regional de obreiros, que vai acontecer no dia 19 e 20 do mês de agosto, onde vai acontecer ali na nossa sede da área de Gravataí, na Rua Palmeiras, número 447, do bairro Veracruz, onde está convocado todos os irmãos, que atuam no departamento, de cavaleiros. Então, será no dia 19 e 20, com início às 9h30, com término após o culto de domingo, e está sendo solicitado para trazer
colchonete, colchão, roupa de cama, objetos de higiene pessoal, a Bíblia e mais o caderno de anotação, né, com um investimento no valor, né, de R$30. Né, então, é um valor bem acessível para todos os irmãos estarem presentes juntamente conosco ali. Vamos estar adorando a Deus, buscando a presença de Deus. Creio que será um final de semana, né, abençoado para nós buscarmos a presença de Deus. Vai ser uma oportunidade para você combater, para você vencer, né, o tema que estamos abordando aqui sobre o medo. Então, se você tem medo, você está no Ministério Restauração, né, você é obreiro que está participando do ministério, está congregando no ministério, mas tem medo de ir num retiro, né, vai chegar a oportunidade de você vencer esse medo, né? Às vezes tem irmãos que já estão há alguns anos, já há algum tempo no ministério, mas tem medo de ir em retiro. Eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo. Não, irmão, vai lá, lance essa ansiedade aos pés do Senhor, lance esse medo diante da presença de Deus e venha adorar a Deus juntamente conosco. Dia 19 e 20 de agosto, na área de Gravataí, um investimento, né, no valor de apenas R$30. Convidamos a todos os irmãos da área em torno leste, né, a área de Alvorada, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha estarão ali, todos buscando a presença de Deus. Glória a Deus, irmão Diego. Glória a Jesus, bênção de Deus. Irmão Rodrigo, continuamos então com o tema do medo, né? Glória a Deus. No bloco anterior, vamos dizer assim, Amém. Nós damos exemplos, nós falamos o versículo base, e agora nós vamos falar como combater, né, irmão Rodrigo? Porque nós não devemos só constatar e não combater. Encontrei o problema. Tem que combater aquele problema. Tem que gerar paz no coração. E é sobre isso que eu vou trazer um versículo, que esse versículo me foi revelado através de um louvor, irmão Rodrigo. Glória a Deus. Tem um louvor antigo que diz: a paz do céu encheu o meu coração. E eu fui buscar ver biblicamente, porque os louvores mais antigos são algo assim, uma bênção de Deus. Está aqui o irmão Diego que só escuta louvor antigo. E eu fui buscar base bíblica desse louvor e eu encontrei Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, que é da onde vem o sentimento, e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meu irmão Rodrigo e meu irmão Joel, para a gente combater o medo, que é um sentimento que habita dentro do nosso coração, a gente tem que estar cheio de outra coisa. Vamos dar um exemplo. Se a gente tem uma bacia, um pote, né, que tem ali algo já dentro, ou areia, ou brita, ou algo, como é que tu vai colocar outra coisa dentro daquilo ali se ela já está cheia? Só vai adicionar algo dentro daquilo ali se aquilo ali está vazio, né? Sim. Então, Filipenses 4:7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então a gente tem que encher o nosso coração com a paz de Cristo. Buscar na Bíblia Sagrada, quem sabe até pedir para Deus em oração: Deus, me blinda, enche da tua palavra, enche. Davi, o salmista disse, né, guardei no meu coração a tua palavra. Então guarda tudo que é revelado do céu, guarda tudo que é de Cristo dentro do coração, para que esteja lotado até a boca, até a tampinha assim, transbordando, para que não possa entrar nenhum outro sentimento, nem de medo, nem de tristeza, mas o sentimento de alegria que habita no coração do crente, feliz em Cristo Jesus. É verdade. Então, precisamos, irmãos, né, vencer esse sentimento, vencer, por mais que ele esteja presente, às vezes, de forma, né, gritante na nossa vida, né, de forma acentuada, né, precisamos lançar aos pés do Senhor. Né, nós vamos ver alguns textos, Isaías 41, verso 10, né, quando o povo de Israel está saindo do cativeiro babilônico, né, eles temiam, eles
tinham medo, né? E nós vamos ver alguns versículos ali nesse capítulo onde Deus pega e encoraja o povo, e Deus de forma enfática pega e pede para que não tivessem medo, né? Para que não tivessem medo de sair daquela situação, né? E aí o capítulo 41 quase todo é Deus falando, encorajando o povo, ó, eu sou com vocês, vão em frente, né? Então nós vamos ver que Deus pedindo para o povo vencer aquela barreira, né? Para que eles deixassem aquele momento que Deus havia permitido deles experimentar. Agora Deus queria coisa nova para eles, né? Deus tinha algo novo para eles, só que eles precisavam vencer agora aquele medo, aquela barreira. Então existe um momento que a gente vai se deparar com medo, existe, mas existe um momento também que Deus quer que a gente saia, né, daquela situação, daquele momento de medo, né, para a gente poder experimentar, ver o que Deus tem de melhor para nós, né? Então eu acredito que seja isso, né? Eu não sei o que o irmão Joel pensa acerca como combater essa barreira, irmão Joel. Qual é a sua colocação para nós aí? O senhor, como tem mais chão, né? Mais experiência aí. Qual é a sua colocação para nós aqui também nesse ponto aí? O medo, o medo vai estar sempre nos acompanhando, né? Que nós somos humanos, né? Mas nós temos que, como o irmão Diego disse aqui, combater o medo. Então nós temos que nós não podemos deixar o medo permanecer em nós. Vai vir o medo em nós, mas nós não podemos ficar com ele, assim, deixar ele se instalar em nós, em nossas mentes, nosso coração, porque senão o inimigo vai trabalhar naquilo ali. Por que acontece de, às vezes, um cristão, vamos botar o cristão, que nós temos aqui, o tema é o cristão e o medo, né? E o cristão, por que nós temos cristãos aí com depressão, com outras enfermidades, assim, que vem assim? Então, se a pessoa tem um temor que está aquela enfermidade e ele não combater, aquela enfermidade vai se caracterizar. Acontece, tu vai falar tu fala uma coisa assim no meio cristão, numa igreja, tu fala um assunto assim que magoa aquele teu irmão, e aquele sentimento desce no coração, ele fica com aquilo ali, e aquilo ali vai gerar um entristecimento e vai conduzir. Mas se ele combater aquilo ali, aquele medo não vem, aquele sentimento não vai aflorar, e o inimigo não vai ter como trabalhar naquilo ali, que justamente é sobre o medo. Mas o irmão me magoou, o irmão me entristeceu, aquela pessoa fica com aquele sentimento triste, e ali então o medo tem que ser combatido, né, para que nós vemos que o medo ele tem que surtir, claro que nós vamos ter medo, como naturais, né? Que nós somos homens naturais, mas nós estamos buscando a espiritualidade, a santificação. Aí aquele medo, ele tem que, no momento que o irmão Rodrigo diz assim, irmão, hoje tu vai fazer tal coisa na igreja, assim, e eu não sei fazer aquilo ali, não tenho assim, intimidade, mas aquele medo tem que ser quebrado, e aquilo ali tem que te trazer um retorno, que tu tem que sobressair naquilo ali. Sim. Sobressair, aquele medo tem que ser, o combate daquele medo é tu sobressair daquele teu medo. Aquele teu medo tem que ser fortalecido em tu fazer aquilo que tu tem medo. Tu combater o medo. Então, ele reverter aquele medo reverter ele, fazer com que ele venha cair por terra. O medo ele aparece em algumas áreas da nossa vida, então, né, irmão Joel? Sim. Na área física, né? Na área física, né? E também na área espiritual. Até o nosso pastor nos mencionava aqui um exemplo, né? Muitas vezes até mesmo da convicção de salvação. Sim. A pessoa ter medo, né? Ter medo ali, não ter aquela certeza, será que eu vou ser salvo? E a gente ter medo, né? Dependendo de uma situação, às vezes a gente está no processo, né, de santidade, a gente está no processo
no caminho da santificação. Só que, às vezes, no caminho, às vezes, vai surgir, né, uma situação lá que vai te gerar um medo, né? Tu vai te colocar na dúvida, será que se Cristo vir hoje, eu vou ser salvo? Se Cristo me chamar hoje, será que eu vou ser salvo? E aí, às vezes, tu pode te deparar com medo, né? Às vezes, vamos dar um exemplo, uma situação, às vezes o irmão Joel mencionou aqui, tu te depara com uma enfermidade, tu vai para o hospital, né? Tu te depara lá, às vezes, quando vê, vai ter que fazer a cirurgia, tu entra para o bloco cirúrgico, né? Te dá um medo, né? Medo de deixar tua família, medo, enfim, tu vai te deparar com medo, né? Por mais a gente espera Jesus, mas às vezes a gente não está realmente pronto, preparado, né? Aí a gente já pede oração, manda lá, pede para o meu pastor orar por mim, né? Porque a gente tem medo, né? De determinadas situações que surgem na vida. Então, no âmbito espiritual, na fé, é a mesma situação. A gente, às vezes, tem medo, né? Quando se depara numa determinada situação ali que vai balançar a nossa fé. Será que eu vou ser salvo? Será que não? Será que, né? Aí, até, aproveitando o gancho aqui, mencionar aqui um contexto que o nosso pastor Cláudio, né, mencionou aqui, está lá em João, capítulo 20, verso 19, né, onde Jesus aparece para os seus discípulos, né? Os discípulos eram seguidores de Jesus, eram acostumados a estar ao lado de Jesus, eram acostumados a ser guiados por Jesus. Aí quando Jesus morre, quando Jesus, né, é assunto aos céus, o que acontece? Eles se deparam com medo. Vamos ler lá, João, capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e os disse, paz seja convosco. Olha só, então, eles, quando Jesus é assunto aos céus, né? Então agora os discípulos ficam desorientados, né? Ficam assim, e agora? Né? O que vai ser de nós? Enfim, perderam ali, acharam que tudo tinha esmorecido. Só que aí Jesus aparece para eles, né, e diz, paz seja convosco, né? Ou seja, lança fora esse medo, né? Tira esse medo e paz seja convosco. Tira esse sentimento do medo e coloca a paz, né? Então, a minha mensagem, né, o que nós queremos passar para os irmãos ouvintes aqui nesta manhã, né, é que vocês venham ter paz no coração, que vocês venham ter paz de Deus, né, diante desse medo acentuado que vem gritando, que vem bradando no teu coração. Eu quero aqui encerrar as minhas palavras, já vou passar para os irmãos, né, que você venha lançar tuas ansiedades aos pés do Senhor e venha ter paz em Deus. Amém? Irmão Jesus. Então Jesus reverteu, então, irmão Rodrigo. Jesus reverteu o medo em paz. Glória a Jesus. Só Jesus para fazer isso, né, irmãos? Glória a Deus. E as minhas palavras finais, então, irmão Rodrigo, é João 16:33. Vamos lá. Glória a Deus. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Oh, glória. No mundo, algumas traduções vão dizer, tereis aflições, passais por aflições, mas o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Com esse conselho, né? Como é bom receber um conselho de alguém sábio, né? Para direcionar melhor a nossa vida. Mas com esse conselho de Jesus, a gente pode ter convicção de que a gente também consegue, pois Jesus conseguiu. E Ele está aí para nos ajudar. Glória a Deus. Irmão Joel. Bem, então, nós, vai encerrar o programa. Então, que nós vamos, a mensagem que eu deixo, né, o conselho, né, e para mim também, né, é que o medo não pode, vai passar o medo em alguns momentos, mas que aquele medo
Que o medo não venha, Glória a Jesus. aleluia, permanecer em nós. Que nós devemos ter, aleluia, aquele medo venha a ser passageiro. E ele venha a se reverter, aleluia, em paz, em conforto em nós. Glória a Deus. Irmãos, foi corrido aqui, a gente acabou não olhando o chat, né? Alguns pedidos de oração com certeza entraram. Vamos estar orando e abençoando nossos irmãos lá e aqui também. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã que estamos aqui para aprender, Senhor, para compartilhar, Senhor, da Tua palavra. E é por Tua misericórdia, Pai, que estamos aqui. Pedimos, Pai, pedimos, Senhor, colocamos nos Teus pés, Senhor, por esses pedidos de oração, Senhor, que chegaram, Pai, através do chat. Abençoa, Senhor, aquele que está escutando. Abençoa nossos irmãos aqui também, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua paz possa alcançar, Senhor, os corações, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor, o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer.